O ano era 1942, e em uma cidade talvez nem tão distante do lugar que você mora hoje, por conta de blackouts programados e toques de recolher, todas as luzes se apagavam ao anoitecer. Havia o receio de que a cidade, com as luzes acesas, se tornasse alvo fácil e fosse bombardeada pelos países do eixo. Situações como essa se tornaram corriqueiras após 3 navios mercantes próximos à sua costa serem torpedeados, causando a morte de 551 pessoas, amigos, vizinhos, parentes e conhecidos de muitos da região. Ataques esses que foram atribuídos ao submarino alemão U-507. As pessoas da cidade e da região costeira começaram a suspeitar de espiões infiltrados entre eles e começaram a perseguir e arrombar casas e estabelecimentos de imigrantes italianos e alemães que viviam na região. A desconfiança estava instalada, mas no ano seguinte, em 1943, o submarino U-507 viria a ser afundado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Parece até enredo de filme hollywoodiano, né? Se eu não tivesse te falado no começo que isso aconteceu em uma cidade talvez não tão longe da sua, você pensaria que isso poderia ter acontecido em alguma cidade do litoral da França, por exemplo. Mas não, essa história aconteceu aqui no Brasil, mais especificamente em Sergipe. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse episódio, para poder comemorar o Dia do Nordestino. Então, se você é do Nordeste, feliz dia, amigo! Então, deixando as histórias de lado, no episódio de hoje, vamos falar sobre a nossa região amada e relações internacionais. Falando desde sua relação com a história mundial, como por exemplo, a relação do Nordeste e a Segunda Guerra Mundial, a exemplos da influência de alguns estados nordestinos no âmbito internacional. É isso aí, e se você não é do Nordeste, não saia do episódio. Se junta a gente e vamos celebrar todos juntos esse dia super especial. Bota o rojão aí, ó, pupu, pupu. E antes disso tudo, eu só gostaria de apresentar todos os participantes. Eu, Brena, teremos Paula. Olá, pessoal. Ellen. Olá. E Enio. E aí, galera? E esse episódio de celebração vai ser, ó, show de bola, então fica aí. E para falar sobre celebração, eu acho que a gente tem que sempre lembrar da questão da identidade. Mas não se preocupe, se você nos acompanhou no mês de setembro, você sabe que a gente prometeu que não ia mais falar sobre isso. Mas assim, é meio impossível, né? Então, só para eu falar rapidinho sobre essa questão, é importante lembrar que é difícil a gente criar esse sentimento de identidade quando a gente não conhece a nossa própria história. Uma história enfeitada ou não do lugar em que nós vivemos. E eu acho assim, como sergipana, nordestina, eu acho que isso acontece muito aqui em Sergipe. A gente não conhece muito da nossa própria história. E um dos objetivos desse episódio é a gente trazer isso para vocês. Então, espero que você que esteja aí goste do nosso episódio, se divirta e aprenda bastante sobre essa região tão rica que é o Nordeste. Então, para dar início à nossa conversa, bate-papo sobre isso, Ellen. Bom, como vocês já disseram, o Nordeste foi um palco importante. E ele é importante para quem é nordestino. Eu sou nordestina, meia boca, porque eu não sei nem sobre o meu local onde eu nasci e nem sobre Sergipe, onde eu moro, mas é isso aí, moro no Nordeste, tudo de bom. Mas vamos lá pro assunto. Comprovando minha tese aí, do pouco conhecimento histórico local. Bom, o Nordeste, com destaque para o Rio Grande do Norte, ele foi de extrema importância para as estratégias da Segunda Guerra Mundial. O fato é que americanos e alemães cobiçaram essa região por conta de sua posição fundamental. Ela era muito importante tanto para combates marítimos, quanto pela sua proximidade com o norte da África, além de que era um ponto estratégico para sufocar o envio de suprimentos para a Inglaterra. O Departamento de Estado, então, temia que os alemães invadissem o Nordeste brasileiro a partir de Dakar. Então, essa possibilidade causou um pânico enorme, principalmente entre os militares norte-americanos. E eles fizeram, vamos dizer assim, estratégias preventivas, entre aspas. A mais espalhafatosa, vamos dizer assim, previa a ocupação do Nordeste brasileiro com ou sem o consentimento de Vargas, por uma força de mais ou menos 100 mil homens. Então, como até 42 o Brasil, que era chefiado pro Getúlio Vargas, se mostrava duvidoso sobre sua posição na Segunda Guerra Mundial,
Então, houve muita pressão norte-americana em relação a isso e o governo Vargas autorizou a instalação de bases militares simplesmente em Amapá, Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife e Salvador. Basicamente uma mini cerquinha sobre o Brasil. O fato é que dezenas de navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães, boa parte deles na costa do Nordeste, deixando centenas de mortos. Os ataques começaram em Sergipe, em agosto de 42, quando o submarino U-507 afundou 6 cargueiros brasileiros. Os ataques começaram entre 15 e 17 de agosto, afundando navios que, por ironia, eram de fabricação alemã. A cada navio torpedeado, tínhamos pânico total na capital e até mesmo no interior. Tínhamos parentes desesperados à procura de sobreviventes, corpos despedaçados nas praias e medo de uma iminente invasão alemã. Aliás, você, aracajuano, você sabe que a Rua dos Náufragos é remetente a esse acontecido? Isso aí. Assim como o Cemitério dos Náufragos, na Praia do Mosqueiro, foi fundado pelo médico Carlos Moraes de Menezes, que naquela época enterrou os mortos da praia durante o bombardeio, demonstrando assim a importância e o impacto desse fato para a região. Ainda assim, os ataques prosseguiram na costa baiana, onde os alemães torpedearam outros 4 navios brasileiros. O total desaparecido em Sergipe e na Bahia chegou a 612. Em outros artigos e notícias, os números chegam a 1.000 desaparecidos. Então, temos que o número de navios mercantes brasileiros afundados por submarinos alemães e também italianos foi muito maior do que os torpedeados na costa nordestina. O impacto social do evento foi tremendo. Isso porque, como nessa época estavam vivenciando o Estado Novo, tínhamos a censura do DIP, que é o Departamento de Imprensa, fazendo com que levasse dias para permitir a divulgação dessas notícias. Então, dessa forma, o Nordeste, nesse intervalo de tempo, viveu uma verdadeira caça às bruxas, com casas de estrangeiros sendo invadidas e fora o medo da flor da pele, né? Bom, esse fato, no fim, levou Getúlio Vargas a finalmente declarar guerra ao eixo e apoiar os aliados. E assim, né, como o Nordeste não é feito só de Rio Grande do Norte e Sergipe, eu queria aqui chamar meu amigo Enio, grandíssimo representante da Bahia nesse podcast, para falar um pouco sobre a história da Bahia nesse grande evento mundial. E aí, Enio Show, dá Bora sua contribuição. Bahia. Bora Bahia! A história da Bahia é marcada por vários eventos que demonstram sua resistência em diversas opressões. E na historiografia sobre a Segunda Guerra Mundial não é diferente. Eu vou me focar com base no artigo de Consuelo Novaes Sampaio, historiadora que possui a cadeira número 40 na Academia de Letras da Bahia. Ela tem um artigo que conta sobre a Bahia na Segunda Guerra Mundial. Ela demonstra que a participação baiana inicialmente existia de forma limitada, o interesse pelo conflito era pouco, devido ao predomínio da sociedade rural sobre a urbana e o nível de alfabetização que era bem baixo. Mas aos poucos, devido às repercussões que eram feitas nas rádios e nos jornais de imprensa, nos jornais impressos, a guerra passou a virar os assuntos das ruas, dos bares, dos cafés, principalmente pelos grupos que eram chamados os estrategistas de esquina, que eram aqueles que diziam estar sempre atento e por dentro do assunto, e saíam comentando sobre as guerras nesses locais. Cabe ressaltar que, assim como o governo, eles apoiavam a neutralidade do Brasil no conflito. Porém, como já foi dito, ela já disse, esse interesse acabou mudando quando ocorreu os bombardeamentos dos navios brasileiros por parte do eixo, principalmente na Bahia, quando o navio cargueiro Afonso Pena ele foi bombardeado pelo submarino italiano Barbarigo. Após isso, o Brasil rompeu as suas relações diretas com o eixo. O Brasil mantinha relações com a Alemanha e com os Estados Unidos, aquela famosa política de equidistância pragmática. No entanto, a posição do governo ainda era meio que, se mantinha meio que reticente, e isso deixou boa parte da população revoltosa, como foi o caso da Bahia. O líder comunista que viveu na época na Bahia, o João Costa Falcão, ele disse que partiu da Bahia o primeiro grito de revolta contra o nazifascismo. Essa indignação, devido à posição neutra que o governo Vargas meio que se permanecia, apesar de ter declarado guerra, acabou se extrapolando com
como já foi dito, saques a estabelecimentos de descendentes alemães e italianos, como foi o caso da loja de charutos da Bahia, que era a Dana e Maicia, que era de descendentes de alemães. A partir daí, só aumentou as manifestações contra o nazifascismo. Elas eram realizadas, boa parte, contra os estudantes baianos, né, que eram estimulados pelo comunismo, integrado ao movimento nacional de apoio à causa. Eles buscavam também não só o apoio à mobilização dos acadêmicos, mas também articulação com os trabalhadores e sindicatos. Eles formaram comissões bem importantes na luta ao eixo, que foi com a formação da União da Bahia pela Defesa Nacional e a Comissão Estudantil pela Defesa Nacional e Pro-Aliados, as faculdades de Direito, de Medicina, de Ciências Econômicas, a Escola Politécnica e o Ginásio da Bahia também foram centros irradiadores do movimento Pro-Aliado. Mas é importante ressaltar que dentro dessa batalha contra o eixo estava embutida uma luta contra o Estado Novo, que posteriormente contribuiu para a queda do governo Vargas. Enfim, esses grupos e comissões, eles atuavam não só na capital baiana, eles faziam uma grande mobilização nas cidades interioranas, como o caso de Feira de Santana, que também formou uma união de defesa nacional. Essas atitudes, por conta da sociedade baiana, foram dessa forma porque havia uma ideia muito difundida na sociedade de que o Brasil poderia ser invadido pelos alemães, mas isso iria começar pela costa baiana, ia começar pela Bahia. Então, por isso que o medo era tão grande e eles precisavam se mobilizar. Essa mobilização, eu acho que é bem interessante ressaltar, para mim atingiu o auge quando começou as campanhas de arrecadamento de borracha e de metais, né, que era para supostamente ajudar a Marinha Militar, a Marinha de Guerra, a produzir armamentos e navios de guerra. Nesse período, o povo baiano saiu às ruas pegando qualquer metal, qualquer pedaço de borracha que encontrava nas ruas. Seja uma sola de sapato velho, seja, sei lá, uma tampa de garrafa, já servia para ajudar o país e os aliados na guerra. Além disso, houve uma grande campanha de recolhimento de agasalhos para ajudar as tropas aliadas, no que eles chamavam do rude inverno europeu, que intensificou o ensino e a produção de lã, estimulados principalmente pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Além disso, os clubes sociais, desde a classe baixa até as classes mais altas, teve uma grande importância, como o caso do Yacht Clube da Bahia, que era frequentado por membros da alta classe, que eles fizeram uma festa da lã para os expedicionários, que era para arrecadar justamente agasalhos e meias. É claro que também houve um elevado número de alistamento militar na Bahia nesse período, havia um forte desejo de ajudar na guerra. Junto a isso, como já foi dito rapidamente e na introdução, houve uma repressão muito grande a italianos e alemães e aos seus descendentes. E os integralistas também estavam nesse bolo, os que eram perseguidos por conta disso. A ordem que era difundida era de não confiar e expurgar qualquer pessoa que tivesse algum tipo de relação ou vínculo com os países do eixo. Em Salvador, por exemplo, foi fechado um dos colégios mais conceituados da época, que era o Colégio Alemão. O número de alemães, italianos ou descendentes destes foram aumentando cada vez mais o número de detidos e os que eram perseguidos e apreendidos. A partir daí, foi ordenado que essas pessoas fossem retiradas das zonas litorâneas, como já foi dito, por conta de evitar espionagem ou que eles pudessem estar dando localização de onde seria a costa brasileira. A maioria desses eles eram remanejados e mandados para cidades mais interioranas, onde eles poderiam ficar, que era para cidades de Andaraí, Caetité, Maracás, Mucugê ou Ceabra. Ou então eles iam ficar presos na Vila Militar da Força Policial dos Dedezeiros. Ou seja, para resumir o que eu quero dizer, e com base no texto da Consuelo Sampaio, a participação baiana na guerra foi tanto indireta quanto direta. Indiretamente foi através do verbo falado e escrito, das obrigações de guerra, de doações espontâneas, de todas aquelas campanhas que eu falei de agasalho, das campanhas dos metais e da borracha. Indiretamente foi lutando nos campos de batalha na Europa, mobilizando a população por meio de desfiles e comícios, que teve um grande fervor patriótico e deu expansão à liberdade reprimida, abrindo caminho para o ansiado processo de democratização que coroou o fim da Segunda Guerra, pondo fim aos anos de ditadura estado-novista. Ajude os aliados, doe suas havaianas. A guerra precisa de mais borracha.
É isso mesmo. E é muito interessante, né, entender como, nesse caso da Bahia, um Estado consegue se envolver em assuntos internacionais. E além dessa situação da participação da Bahia na Segunda Guerra Mundial, tem um caso interessante que envolve o Nordeste, o Norte e o contexto internacional da época, que é o caso dos soldados da borracha, não é mesmo? Exatamente, assim como tivemos a participação direta, de certa forma temos aqui outra participação indireta dos nordestinos na Segunda Guerra Mundial, que foram os soldados brasileiros enviados à Itália. E, além disso, o Brasil passa a abastecer a indústria bélica dos Estados Unidos com borracha e outras matérias-primas. Então, a maioria dos pracinhas, que eram nome dados a esses soldados, que lutaram na Itália, foram recrutados nas regiões norte e nordeste do país e foram recrutados para trabalhar na extração da seringa, com a promessa de que voltariam de lá milionários. Então, estima-se que mais da metade dos que foram aliciados pelo então Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia acabou morrendo. Isso devido às condições insalubres que foram submetidos, mas também a surtos epidêmicos e ataques de animais que também provocaram a morte desses recrutas. Então, normalmente as garantias anunciadas eram inexistentes, tinha falta de pagamento, fiscalização desleixada, até como pontua o Oney Oliveira, que é um pesquisador do assunto, os soldados da borracha voltaram a viver um sistema feudal e escravocrata. Isso porque nesse recrutamento eles já chegavam devendo. Então, desde o transporte até o alimento era cobrado, era um sistema de aviamento, de manter esse trabalhador preso por meio de uma dívida interminável, que crescia dias após dias. Atualmente, de acordo com a Lei de 7.986 de 89, a gente tem, de certa forma, uma pensão mensal vitalícia para esses pracinhas. Mas, além disso, é importante ressaltar que a inserção do Nordeste na Amazônia teve uma grande troca de influência e podemos citar o fato de que o Teatro de Manaus, lá da região, foi construído, como dizer assim, com parte do dinheiro desse seringuá da extração da borracha pelo esse povo nordestino. Mas, além disso, a entrada desses nordestinos trouxeram e desenvolveram práticas antes nunca vistas, como é o caso de alimentos como a baixaria, exatamente isso que você ouviu. O nome é bom, o nome é top. Podemos claramente perceber a influência só pelo nome, mas é bem parecido com o nosso famoso cuscuz. Não sei se chega a ser tão bom quanto, mas é isso aí. Também temos... Vamos criar discórdias, né? Mas... Deve ser bom, deve ser bom. Mas o cuscuz é muito bom também, então deve ser bom, como eu disse. Mas também temos o bode assado, sarapatel de porco, buchada de bode, sarrabulho, pirão de frutos do mar e caldeira de cutaré. É uns nomes assim um pouco meio trava-línguas, mas é isso aí. Então, tudo isso aconteceu porque o Japão, naquela época, bloqueou os produtores asiáticos de borracha a fornecerem matéria-primas aos aliados. Então, as autoridades norte-americanas começaram a buscar alternativas. Afinal, a borracha era muito utilizada em quase todos os armamentos e estava em falta. Por isso, as atenções se voltaram todas para a Amazônia, que é um grande reservatório natural do látex. Porém, o baixo número de seringueiros em atividades, foque no número 35 mil, era insuficiente para atender a demanda. Então, esses trabalhadores produziam perto de 17 mil toneladas por ano e os Estados Unidos queriam nada mais, nada menos do que 70 mil toneladas, somente. Então, tivemos a assinatura dos Acordos de Washington, que estabeleceu que o governo americano passaria a investir no financiamento da produção de borracha amazônica. Em contrapartida, caberia ao governo brasileiro o direcionamento de contingentes de trabalhadores para esses seringais. E vale lembrar que durante uma guerra ocorre essa mudança de setor econômico do país, pois durante uma guerra novas necessidades de consumo acabam surgindo, a população acaba demandando outros produtos e também vai acabar ocorrendo a falta de certas matérias-primas. Daí vai ser preciso sempre, né, se reinventar para poder atender esse novo consumo. Então, esse é um exemplo, né, que os soldados de borracha e tudo, toda essa produção nova e super crescente da borracha no Brasil, dá pra gente. É isso aí. E você que achava que borracha servia só para pagar seu risco na mesa da escola.
É isso aí, aprendendo um pouco mais nesse podcast. E para dizer que a gente também não aprende, eu não sei se eu sou assim uma pessoa no nível da minha ignorância, né? Mas eu não conhecia muito bem essa história dos Saudades da Borracha. Então, por isso, eu quero agradecer aos 15% do podcast que não fazem parte do Nordeste, vulgo Adler e Lucas, por ter introduzido essa história pra gente. Assim, achei muito interessante. Obrigada, Adler. Se você escutar esse episódio, uma salva de palmas pra Adler. Uma salva de palmas. Mas só para seguir em frente um pouquinho, além da Segunda Guerra, o Nordeste também teve uma importância muito grande na Guerra Fria. Saiu uma matéria na BBC falando sobre os documentos lançados pela CIA sobre a importância estratégica do Nordeste na época da Guerra Fria. Para quem não sabe, a costa do Nordeste é separada da costa africana por cerca de 3.000 quilômetros. Então, é basicamente mais próximo da África do que de lugares como Porto Alegre, por exemplo, que fica no próprio Brasil. E também a região era descrita nesses documentos como suspeita de conflitos sociais e como um potencial centro de agitação e disseminação de ideias comunistas. Mas também ela é considerada crucial para a defesa do Atlântico Sul e dos Estados Unidos, em caso de um ataque russo, né, na época da Guerra Fria, vindo a partir da África. Então, assim, não só toda a questão histórica, mas também a importância da questão estratégica, geográfica do Nordeste para o Brasil e para as guerras que foram vividas no continente americano. Então, uma coisa rápida que eu lembrei é que durante a guerra, além dessa influência grande que teve de norte-americanos, na Bahia, por exemplo, teve uma grande influência de franceses. A Bahia recebeu muitos franceses por conta do movimento, né, da França Livre. Eles meio que se integraram ao movimento estudantil pró-aliados, né, contra a ocupação da França e de Benelux. Aí teve uma grande influência e participação francesa também na sociedade durante esse período. Bom, além dessas influências, entre aspas, comunistas, como Paula falou, no período da Segunda Guerra, a região nordestina também recebeu influências culturais, a exemplo dos bailes da quais eles chamavam de forró, que é apresentação de filmes, orquestras norte-americanas, tudo isso em praça pública. Tivemos também a proliferação de propagandas em prol do consumo de artigos americanos como a Coca-Cola. Um fato curioso, o número de soldados e americanos no Rio Grande do Norte foi tão grande que ela contou com sua própria fábrica de Coca-Cola, sendo esta a primeira do Brasil. Tivemos também a divulgação do jeans, cervejaria, visita de astros de Hollywood e os enlatados, marcando assim a chegada da modernidade para a costa nordestina e para, de certo modo, elevar o ânimo das tropas. E sim, já tivemos astros nas costas nordestinas. Olha aí, hein? Agora, saindo um pouco desse contexto de Segunda Guerra Mundial, de Guerra Fria, vamos para um contexto assim bem mais atual. Contexto até falando um pouco sobre a pandemia do coronavírus, que eu tenho quase certeza que todo mundo deve ter visto essa notícia do Maranhão, que ele conseguiu driblar o governo federal para poder conseguir respiradores, né, para o estado. Então são esses exemplos e alguns outros de outros estados e sua atuação no cenário internacional que vamos dar agora. Exatamente. O rolê todo foi que, basicamente, o Maranhão encomendou 255 unidades de um equipamento que era disputado pelo mundo todo, que são os respiradores, que é usado quando o paciente está com insuficiência respiratória. E ele funciona como um equipamento que controla a pressão do ar para dentro dos pulmões para ajudar na troca gasosa. Então, a primeira carga de respiradores chegou no dia 14 de abril no São Luís e foram comprados no exterior em parceria com empresas que atuam no Maranhão. Foram 107 equipamentos. Depois, o estado recebeu mais 104 respiradores, sendo 80 comprados na China com as doações da classe empresarial do estado. 24 aparelhos dos 68 adquiridos pela Secretaria do Estado. Só que em primeiro momento, tiveram uma liminar do Ministério da Saúde que tentaram bloquear essa compra. Assim, em contrapartida, o STF entendeu que não era da alçada da União fazer esse tipo de ação e liberou os aparelhos para o Estado. Não, e eu queria muito ser a pessoa que conseguiu fazer e montar todo esse esquema, sabe? Porque realmente foi uau. La Casa de los Respiradores, não é mesmo? Real, no meio de tanta necessidade. Com certeza. Esse Nordeste tá muito hollywoodiano mesmo. Coisa de filme. E realmente foi
todo mundo viu o quão foi importante ter respiradores, né, nesse período de pandemia para salvar vidas. Tanto os hospitais aí que estavam com seus leitos lotados e estavam dependendo de respiradores mecânicos e não dava conta, né? Então, esse número aí, 200 e pouco, foi muito importante para salvar bastante vida. Sim, e tipo, essa notícia chamou muita atenção na época, porque assim, eles estavam conseguindo aparelhos no momento que estava todo mundo buscando aparelhos, entendeu? Então assim, foi chocante. E teve na época saiu a notícia que eu achei muito interessante, que o título era assim: a operação de guerra no Maranhão para driblar receita e ter respiradores. Meu irmão, isso aí foi feito por cineasta de Hollywood, entendeu? Porque isso aí pensou longe. Mas além do Maranhão, outro estado do Nordeste que se destacou nessa época do Covid foi a Bahia, especificamente sobre a história da Bahia e a vacina russa, que já só a vacina russa já era polêmica. Aí agora envolvendo o estado do Nordeste e vacina russa, aí você já viu, né? Eu acho que, Enio, você podia falar um pouco sobre isso, hein, amigo? Então, foi um caso bem interessante. Foi no dia 11 de setembro, o governo da Bahia e o Fundo de Investimentos Diretos da Rússia, eles anunciaram esse acordo para o fornecimento de 50 milhões de doses de vacina da Sputnik para a Bahia, né? Ela é importante porque foi a primeira vacina que foi registrada contra o coronavírus no mundo. No entanto, o que é interessante, chama a atenção porque é a Rússia, e segundo, porque era uma vacina que ainda por ser, mesmo ter sido a primeira a ser registrada, toda aquela ideia de corrida da vacina que houve para ver quem registrava primeiro, para quem partia na frente, a vacina ainda não tinha a comprovação devida de que ela tinha eficácia. Apesar de que ela já estava passando por seus testes A e B, são os testes primeiros, né, para ver a eficácia da vacina, apesar de que alguns estudos ou algumas pessoas gostam de criticar, falando que é uma certa fraude, pode ter fraude nesses números, mas chamou atenção por isso, porque era uma vacina que não tinha sua comprovação ainda feita, realizada. E nisso eu encontrei uma entrevista que o Fábio Vilas Boas, que é o secretário de Saúde da Bahia, ele disse que por que eles entraram e realizaram esse acordo. Eu achei interessante porque é um raciocínio meio que até pragmático se você pensar, porque ele disse porque a repórter questiona, né? Justamente isso, porque eles resolveram fazer essa compra de material e ele diz, a gente fez essa compra porque mesmo que essa vacina não tenha sido comprovada, ela já tem seus testes A e B já estão tendo uma boa eficácia e se pensar bem, quando tiver uma vacina que de fato for eficaz contra o vírus, nenhuma farmacêutica, nenhuma empresa vai ser capaz de suprir a demanda mundial naquele instante. Então, eles partirem na frente da vacina que foi a primeira registrada e a que tem testes satisfatórios A e B, para ele é muito bom, porque eles estão saindo na frente e é um lote muito grande de doses, é 50 milhões. Então, para ele diz que é muito importante, apesar de que era para só manter um pouco a calma, porque eles ainda iam passar pelos testes, eu acho que seria agora esse mês de outubro, e que só depois, a partir de novembro, com a comprovação, depois que for aprovada pelos órgãos que regulamentam, como a Bahia Pharma, no caso da Bahia, e a Anvisa em todo o território nacional, e essa vacina seria distribuída. Então ele quis dizer isso, né? Que mesmo tendo a incerteza, é melhor ter alguma coisa na mão, porque eles já estão saindo na frente, no caso. Porque vai ser quando tiver, pode ter certeza, quando tiver uma vacina que for eficaz, de fato, a corrida vai ser como a dos respiradores. Meu irmão, eu tô esperando essa vacina loucamente, entendeu? Quando tiver, você é a primeira da fila. Que nem aquele dia lá na UFES, quando teve o caminhão da vacinação. Quem viveu sabe. 2 horas na espera. Realmente, 2 horas e nem precisou. Ai, que ódio. Quando a gente for tomar, vocês vão ter que segurar a minha mão, viu? Já digo logo. Ai, sim, amiga. Estamos Que nem juntas. a vacina do tétano. Ai, meu Deus, que dia. Mas, enfim, eu super entendo essa corrida em busca da vacina, né? E todo mundo tá querendo sair na frente, né? E é super entendível toda essa situação, pelo que a gente tá vivendo agora, né? Mas, além disso, né? Além dessa situação da Bahia e tudo mais, nós temos uma ação que é entre todos os estados do Nordeste em relação ao meio internacional, que é o consórcio do Nordeste, né? Então, Paula, você poderia explicar um pouco mais? Então, para quem não conhece o Consórcio do Nordeste,
Ele é o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, também conhecido como Consórcio Nordeste. Ele foi criado em 2019 pelos 9 estados nordestinos e promete ser uma ferramenta para atrair investimentos e alavancar projetos de forma integrada para a região toda. Então, dentre as possibilidades abertas estão a realização de compras conjuntas e a implementação integrada de políticas públicas. O Consórcio Nordeste é uma entidade jurídica estabelecida em lei, cujo objetivo é estimular a prestação de serviços e políticas públicas para os cidadãos da região nordestina. Então, assim, ficou bem alta agora, principalmente por conta do Covid, né, da ação dos governadores, e principalmente pela ação desses governadores nordestinos irem de encontro às ações do governo central, as ações do governo Bolsonaro e da política externa bolsonarista. E um dos exemplos, né, das ações do Consórcio do Nordeste é uma parceria, né, entre o público e o privado, que é o Nordeste Conectado, que eles irão instalar a fibra ótica para ter uma melhor conexão desses estados, que é uma tecnologia muito cara, mas que, pelo visto, essas empresas têm realmente interesse na região. E não deixa de ser uma forma de atrair novos mercados, né, utilizando investimento em tecnologia. E que isso é claramente um exemplo, né, para a diplomacia, que é o que a gente está tentando aqui explicar e deixar bem claro nesse episódio. Se vocês quiserem, no futuro, a gente faz um episódio sobre paradiplomacia, porque está em alta, né, pessoal? Está em alta. Verdade. Eu acho que o interessante na época, quando saiu essa iniciativa, né, do Consórcio do Nordeste, uma fala me chamou a atenção, que foi o do governador do Maranhão, que ele dizia que o Consórcio do Nordeste demonstra que é possível fazer política priorizando o diálogo em vez do conflito. Então isso é interessante, porque mostra que eles estão tentando, apesar de idas e vindas, eles estão tentando se manter o Nordeste em uma linha comum, já que é uma região que está mais como se fosse afastada do resto do Brasil, não afastada, dizendo no quesito, né, distância territorial, essas coisas, mas afastada no conceito mesmo de lugar dentro do território brasileiro. E para eles, eu acho que as necessidades são comuns e eles manterem decisões dentro do Congresso juntas ajuda bastante já. Só para dizer uma coisa, realmente está tendo idas e vindas nesse consórcio Nordeste. Aqui em Sergipe mesmo teve uma sessão na Assembleia e foi pedindo para que Sergipe saísse do consórcio Nordeste, porque estava dizendo que o Estado estava dando sua contribuição, mas o consórcio Nordeste não estava dando a contribuição deles. Mas, assim, uma coisa que eu achei muito interessante foi a fala do presidente da sessão, dizendo que a gente não podia afastar Sergipe do Nordeste, porque afastar Sergipe do Nordeste seria afastar Sergipe do Brasil. E assim como a União Europeia, e assim, do nada apareceu a União Europeia, foi uma ótima iniciativa para aglomerar heterogeneidades e todas essas coisas, assim também seria o Consórcio Nordeste. Então, eu achei engraçada a fala dele, comparando o Consórcio Nordeste com a União Europeia. Então, assim, eu não poderia deixar de dar um destaque para esse momento aqui de Sergipe. Sergipe grande. E é através dessas maneiras que falamos, desde essas mais históricas e até essas mais atuais, que o Nordeste vem se destacando na esfera nacional. E é importante lembrar que eles não estão fazendo política externa, até porque isso só o Estado brasileiro, né, tem o poder de fazer, segundo a nossa Constituição de 88. Mas esses estados estão, na verdade, fazendo a famosa, né, paradiplomacia que acabamos de abordar e que estamos falando durante todo esse episódio. Então, pessoal, para finalizar esse episódio, vamos agora para algumas indicações. Ellen e Enion, por favor, fiquem à vontade. Vou começar com a minha, que é um livro. Ele é bem novo, se eu não estou enganada, foi lançado ano passado. E fala um pouco da minha fala, que é de Flávia de Sá Pedreira. Se chama Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que vai abordar essa parte histórica do que eu falei, do Nordeste na Segunda Guerra Mundial, suas contribuições, os reflexos, isso mais. Mas além disso, eu vou deixar para vocês a indicação do documentário Soldados de Borracha. É bem pequenininho, só que ele dá mais detalhe do que eu falei aqui hoje. E se não me engano tem uns 30 minutos, não vou dizer para vocês que eu vi tudo, mas é muito bom, a parte que até onde eu vi. Eu vou deixar como indicação o que foi basicamente de onde eu tirei 90% do que eu comentei, da parte histórica, que é o artigo da professora Consuelo Novaes Sampaio,
a Bahia na Segunda Guerra Mundial. E eu vou deixar outra indicação, já que a gente falou do consórcio do Nordeste, prestigiar um pouco também o nosso departamento, né? Eu vou indicar o texto do nosso professor Caio Junqueira, junto com nossos colegas e veteranos Ian Felipe e Jaqueline Vitória, que é o consórcio do Nordeste e a internacionalização dos governos estaduais em meio à pandemia de Covid-19. Está muito interessante, então só conferir lá. Também terão referências e indicações no nosso Instagram, não se esqueçam. Isso mesmo. E a minha indicação vai ser o seguinte, para vocês irem visitar Aracaju quando vocês puderem, tiverem férias, porque vale a pena, galera. Temos a orla mais bonita do Brasil e temos praia com águas bem quentes. Olha a polêmica. E temos um caranguejo gigante também. Exatamente. Caranguejo gigante. Só não pode prender a cabeça. Calma, Então, calma. para finalizar o episódio de hoje, sigam nossas redes sociais. É o Dicotomia _ Cast. E é isso. Tchau, tchau. Valeu. Feliz Tchau. dia. Que falta me faz um xodó. Sergipe é o país do forró. Tem milho, canjica e quentão. Quando chega o mês de julho, pra festa de São